Quer saber como foi a primeira pregação pentecostal? Abra aí a sua Bíblia, vamos ler. Vamos ver como foi a primeira pregação pentecostal. Atos capítulo 2, versículo 22. Atos 2 e 22. Eu vou ler. Atos 2 e 22. Preste atenção. Pedro vai começar a pregar. Houve lá o derramamento do Espírito Santo. E ficaram ali observando ali pessoas ao redor. E achando que aqueles crentes estavam embriagados. E Pedro deu esclarecimento. Não estão embriagados não. Isso é cumprimento da profecia de Joel. Lá que disse que há de ser que depois, nos últimos dias, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E Pedro deu toda aquela explicação, e agora ele vai começar a pregar. Veja, versículo 22, abra aí, Atos 2 e 22. Varões israelitas, escutai estas palavras, 2 pontos, vai começar a pregação. Agora veja, Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E Pedro continuou a pregação, e foi pregando, e chega na conclusão da mensagem. Veja aí, versículo 36, a conclusão da mensagem. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Glória a Deus. Isso que é mensagem pentecostal. Começou com Jesus e terminou com Cristo. Glória ao nome de Jesus. É Jesus, do começo ao fim. Mas alguém dirá, mas irmão Ciro, como que eu vou pregar sobre Jesus? Onde eu vou arrumar tanto assunto? Meu irmão, a Bíblia toda fala de Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia. Sabia que Jesus está lá no primeiro versículo da Bíblia? Gênesis 1 e 1. Ah, mas eu nunca li isso. Lá está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Onde que está Jesus? Está lá, meu irmão. Porque a palavra Deus ali no original, ela indica a pluralidade de pessoas. Tanto é verdade que no versículo 27, Deus, ao criar o homem, ali, ao fazer o ser humano, ele fala em plural, dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É porque ali a Trindade estava reunida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é por isso que João disse: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus está logo no primeiro versículo da Bíblia. E não é por acaso que há vários pregadores que gostam de citar que Jesus, lá em Gênesis, ele é a semente da mulher, em Êxodo é o cordeiro pascual, em Levítico o sacrifício expiatório, em Números a rocha ferida, Deuteronômio o grande profeta que haveria de vir. E a pessoa vai falando, até chegar em Apocalipse. Mas é claro que em Gênesis, Jesus não é apenas a semente da mulher, há várias outras referências a Ele, assim como também em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, e assim por diante, porque a Bíblia toda fala de Jesus, quer direta, quer indiretamente, mas a palavra de Deus sempre fala de Jesus. É por isso que o doutor Scofield, aquele que escreveu aquela Bíblia de estudo, ele, meus amados irmãos, ele escreveu que a Bíblia toda pode ser resumida em 5 palavras. Quais são elas? Preparação, manifestação, propagação, explicação e consumação. 5 palavras. A primeira palavra, preparação, está relacionada com todo o Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento fala da preparação para que Jesus viesse ao mundo. Tanto é verdade que Isaías, cerca de 700 anos antes de Jesus se manifestar em carne, ele já dizia: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Ou também, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja, preparação.
Mas manifestação, irmãos, são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando Cristo se manifestou em carne, a Bíblia diz em João que o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas depois vem o quê? Propagação, é o livro de Atos. Quando ali o evangelho de Cristo começou a ser propagado, como o próprio Jesus disse ali para aqueles crentes naqueles dias: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E é porque este evangelho foi propagado, glória a Deus, e atingiu todo mundo. A Bíblia diz que um dia Paulo estava em dúvida se ia para um lado ou ia para o outro, e Deus lhe revelou ali, ao mostrar-lhe um homem com os trajes da Macedônia, que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo atendeu ali ao chamamento de Deus e foi para a Macedônia, e o evangelho atingiu toda a Europa, e depois atingiu a América do Norte, e veio para o Brasil. E é por isso que nós estamos aqui, glorificando o nome de Jesus, porque a palavra de Deus tem sido propagada. Glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Então propagação está relacionada com o livro de Atos. Mas veja que também o Dr. Scofield falou da palavra explicação. São as epístolas, irmãos, que explicam tudo acerca de Jesus, acerca da sua igreja, que é o corpo de Cristo. E depois a última palavra, consumação, que é o livro de Apocalipse, em que todas as coisas relacionadas com Jesus e a sua igreja se consumam. Então veja que toda a Bíblia fala de Jesus. Eu diria que essas 5 palavras podem se resumir em 5 letras. As 5 letras do nome de Jesus, J-E-S-U-S, Jesus. Então, meu irmão, será que não tem assunto na Bíblia para falar sobre Jesus? Porque hoje em dia muitos não querem mais pregar sobre Jesus. E sabe de uma coisa, irmãos? Há muitos lugares por aí que não se fala mais de Jesus, que quando aparece um pregador falando de Jesus, o povo fica assim olhando para ele, parece que estranhando. Esse irmão aí, parece que ele, esse irmão aí, o que ele quer falar? Que assunto é esse? Que mensagem nova é esta? Acontece, meus amados irmãos, o mesmo que aconteceu lá com aqueles epicureus, aqueles estoicos que estavam lá no Areópago. E Paulo, meus amados irmãos, veja o que aconteceu, abra aí, Atos 17, versículo 18. Paulo estava lá, irmãos, e quando Paulo estava ali no meio deles, falando, veja qual foi a reação deles. Atos 17, 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Mas por que eles estavam dizendo isso? Porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Tem lugares, irmãos, que nós vamos pregar, que está vendo essa mesma reação aqui. Eles só ouvem falar de sonho. Olha os sonhos de Deus. Vai sonhando, meu irmão, sonhe e sonhe mais, porque Deus plantou sonho no teu coração, e os sonhos, olha, você é vencedor, você nasceu para vencer, e olhe para o seu irmão e diga que você é vencedor, e olhe para o seu irmão e diga: eu nasci para vencer, e é isso e aquilo. É uma pregação motivacional, nunca fala de Jesus, não prega sobre santificação, não prega sobre a vinda de Jesus, e quando chega um pregador falando sobre tudo isso, o povo fica olhando para ele dizendo: que mensagem é essa? De onde veio esse pregador? E o pregador se sente até como se fosse um extraterrestre. Mas sabe o que é isso, irmãos? É o evangelho antropocêntrico, é o evangelho humanista, é tudo voltado para o homem. Então veja o primeiro ponto que nós estamos mencionando. Os pregadores desse falso evangelho fazem do homem o centro da mensagem. Mas vamos para o item 2. Aliás, o item 2 nós já até mencionamos numa outra aula. Afirmam que a vitória da cruz foi uma derrota, quando a Bíblia deixa claro que Jesus na cruz triunfou. Pela morte, ele aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A Bíblia diz claramente que Jesus na cruz triunfou. Foi na cruz que ele deu o brado da vitória. Está consumado. Foi na cruz, glória ao nome de Jesus.